Alien Earth, ou Alien Terra, foi a primeira série da franquia depois de quase 50 anos do lançamento do primeiro filme. Nela, o Andy e um grupo de mais 5 pessoas que são chamados de Garotos Perdidos devem lutar contra perigos alienígenas e, quem sabe, nem tão não humanos assim. Oi, eu sou o Nel, e tem um tempinho que trouxe um vídeo sobre 7 filmes de Alien para nos preparar pra série, e disse que tava animado. Se valeu a pena esperar ou não, só vendo o vídeo e comentando aí embaixo depois sobre o que achou dela. Se você tá sempre por aqui no canal, deixa um like, hype e vamos juntos mais uma vez. Agora para descobrir que mudanças a série irá trazer para a franquia. No futuro, 3 serão os caminhos tomados para atingir a imortalidade. Melhorias cibernéticas e humanos gerarão os ciborgues. Indivíduos artificialmente inteligentes serão os sintéticos. E um grupo bem distinto de seres sintéticos com uma consciência humana inseridas neles, que serão os híbridos. A corrida em busca da melhor solução determinará qual corporação governará o universo. O ano é 2120. Na nave Maginot da corporação Weyland-Yutani, a tripulação acorda da criostase e conversa explicando para o novato sobre as 5 corporações que controlam a Terra. São elas Dynamic, Lynch, Prodigy, Threshold e Weyland-Yutani. E estando ainda a 4 meses de distância de casa, foi só uma pausa de rotina no sono para se alimentarem e também para cuidar das criaturas que capturaram, que incluíam um tipo de olho espacial com tentáculos, facehuggers e ovos. Espero que nada de ruim aconteça com eles. Na ilha de pesquisa da Prodigy, chamada de Terra do Nunca, uma menina chamada Marcy está em estado terminal e participa de um incrível avanço na medicina, sendo a primeira humana a ter sua consciência transferida para um corpo sintético, a fim de impedir seu falecimento. Já pelo nome da ilha, podemos ter uma leve desconfiança que o CEO da empresa, Boy Cavalier, tem uma certa obsessão com Peter Pan. Ela é confirmada quando o rapaz transmite o filme num telão logo acima da mesa de operação. Por coincidência, ou quem sabe influência da projeção, a menina escolhe o nome Wendy após transicionar de humana para híbrida. Wendy, ela parece a Wendy. Felizmente é um sucesso, e ela foi aproveitar a linda vista do lugar. Com uma nova vida e também nova responsabilidade de ser a irmã mais velha das outras crianças enfermas que chegam na ilha e ajudá-las no processo de transição. Uma após a outra, elas também se tornam híbridas, virando enfim os Garotos Perdidos. E tudo corria bem na Terra do Nunca. Em compensação, lá no espaço, nada corria bem na Maginot. Toda a tripulação foi atacada pelos espécimes e apenas o ciborgue Morrow sobreviveu. Tinha um xenomorfo à solta e ela estava indo com força total para uma rota de colisão direto para a Terra, mais especificamente na região de Nova Sion, bem no centro da cidade Prodigy. Uma equipe de busca e resgate da corporação vai verificar os estragos. Nela estava Joe, o irmão de Wendy. Ele dá de cara com a nave e prontamente a adentra para procurar por sobreviventes, já que era o paramédico do grupo. Obviamente, ninguém esperava encontrar um organismo extraterrestre altamente perigoso nos destroços, mas além dele, ainda teriam que lidar com Morrow, que como um bom ciborgue da Weyland-Yutani, tinha um hiperfoco tremendo em trazer um dos aliens com vida pro QG, seguindo assim sua função de servir a companhia. Na Terra do Nunca, Wendy observa nas câmeras da Prodigy o que aconteceu e, mais importante para ela, que seu irmão estava na linha de frente. Isso foi o suficiente para ela ir até Boy e se voluntariar a auxiliar no resgate e pesquisa na nave. Senhor, somos rápidos, somos fortes, não quebramos. A gente consegue resgatar as pessoas e resolver. Isso pode ser o que foi dito, porém ficou bem evidente que ela só queria ir pelo seu irmão. A curiosidade para entender melhor sobre os híbridos falou mais alto que o bom senso. Monitorem função cerebral, resposta emocional, vejam como a fisionomia reage. E ele permitiu a ida de meia dúzia de crianças em corpos sintéticos no local, com supervisão do androide Kirsch. Nesse meio tempo, uma equipe que estava vasculhando a Maginot encontrou o laboratório, mas saiu de lá rapidinho quando foram assustados por um espécime. Do lado de fora, foram interceptados por Morrow, que os prendeu novamente na sala. Pouco tempo depois, ambos são atacados por uns insetos espaciais e não sobrevivem. A equipe de Joe tem um pouco menos de azar e chega na sala com as câmaras criogênicas. Ele vê sinais de que algo saiu do peito de um tripulante e os 3 seguem o rastro que a criatura deixou. Enquanto andam pelos corredores da nave, são espreitados por algumas criaturas, até que chegam numa sala com mais corpos, que mostravam indícios que não foi a queda que os liquidou. Passaram alguns corpos estranhos pelo trato gastrointestinal. Mais especificamente, 562 corpos estranhos, alienígenas, assim como o xenomorfo que estava logo atrás deles. Depois do que parecia ser uma eternidade, a equipe de Wendy começa a se preparar para desembarcar. Enquanto isso, seu irmão descia o que sobrou das escadas do prédio. Seus companheiros pulam pelo buraco, o deixando sozinho e vulnerável. O alien vê uma oportunidade e vai atrás do garoto, que dá um salto, mas cai até um andar inferior e escapa por um triz pelo elevador. Enquanto sobe lentamente pelos andares, ele se lembra de como quase escapou dessa confusão. No dia anterior, ele pediu para ser dispensado da Prodigy, mesmo ainda tendo 7 meses de contrato de trabalho, por ter conseguido uma vaga na Faculdade de Medicina de Marte. Breve contextualização. Na infância, Joe e Wendy assistiam Era do Gelo inúmeras vezes, o suficiente para sentarem diálogos dos filmes. Quando o rapaz cita: "Tenha compaixão,
ou enfrente a minha cólera. Wendy, que vinha acompanhando a rotina do seu irmão como se fosse um show do Truman, se lembra do filme e usa seus poderes tecnológicos para fazer o robô responder. Vai botar a coleira em quem? Boy e sua equipe ficam em choque. Ela tinha acesso à rede da empresa, mas essa manipulação de código foi um efeito inesperado. Se no dia anterior ela não pôde ajudar o irmão, hoje ela finalmente chega no local do impacto e assim que olha para o prédio, começa a ouvir uma espécie de zumbido, que mais ninguém ouvia. Numa central de monitoramento improvisada, ela encontra seu irmão pelas câmeras e vai direto encontrá-lo, com a ajuda de Slightly. O restante fica a cargo de ajudar os sobreviventes. Yutani então liga pra Boy e fala, devolve minha nave e tudo que tá nela. Ele então responde, vai dar não, o prédio tá meio bambo. Ela quer enviar uma equipe e pede permissão para isso. Ele não aceita e ainda completa. Qualquer invasão do território da Prod será vista como um ato hostil. Sabe como funciona bilionário de empresa malvada, né? Nesse caso, é ainda pior, porque Boy é trilionário e quer a carga da nave. Os híbridos dão de cara com um espécime, uma planta meio casulo, meio chuchu. Curly, Nibs e Smee continuam e dão de cara com os soldados presos e um inseto que chupinhou todo o sangue deles. Como já não bastava estarem apavorados só com um, no canto da sala tinha um gato que estava sendo parasitado pelo olho. A partir de agora, o chamarei de Ocelo. Ele tenta atacar Nibs, mas ela é capaz de se defender e a criatura é contida. Wendy, que continuava ouvindo o zumbido, é guiada até o buraco no teto onde o xenomorfo estava, e mais abaixo encontra a bolsa de Joe, que em alguns andares acima se reencontra com um companheiro de equipe. Pena que a felicidade durou só um pouquinho, já que tinha um alien os esperando ao fundo. Quando tudo parecia perdido, Morrow chega, dando um choque na criatura. Por ser um vilão, ele também aproveita para botar o garoto para dormir e leva consigo a carga valiosa, até o elevador, onde é encontrado por uma equipe armada. Como o saco se mexeu, os soldados iam prendê-lo, só que o alien se solta e continua sua chacina pelo prédio. No laboratório, Kirsch chega após ouvir gritos e se conecta ao computador para adquirir informações. Assim, ele fica sabendo que tem 6 ovos em algum lugar daquela nave e manda Smee ir verificar. Um pouquinho depois, Wendy chega justamente no andar que aconteceu aquela algazarra toda e encontra seu irmão. Ela fica olhando o rapaz toda bobinha. Sua missão finalmente estava feita. Antes de poder comemorar, Kirsch a contata e a manda se encontrar com Smee na baía de carga da nave. Ela convida Joe para acompanhá-los. De gente lá, sangrando, ferida, dilacerada, vamos para a sessão frontal. O argumento convence o jovem e os três partem para lá. No meio do caminho, Slightly abre o bico e conta que Wendy na verdade era Marcy, o exato mesmo nome da irmã que ele acreditava ter perdido, até porque era ela. Joe inicialmente não acredita, mas vai aos poucos aceitando conforme conversavam, ou, ao menos, ligando os pontos. Depois de fazer umas perguntas que apenas Marcy saberia responder, ele passa a acreditar sem sombra de dúvida. Mas chega de enrolação. Eles chegam onde os ovos estavam acomodados e Joe passeia por eles enquanto a luz azul é desativada. Eu gosto da teoria que era uma membrana que manteria os ovos em estase, até que algum bocó curioso chegasse perto o suficiente para que liberasse os facehuggers. Mas antes do ovo conseguir abrir, Joe é atacado por um xenomorfo e ambos caem por um buraco. Wendy, obviamente, sai correndo desesperada a fim de salvar seu irmão. Alguns espécimes menores foram contidos, mas ainda tinha um xenomorfo rodando pelos escombros. Boy ficou fascinado pela descoberta e decide tomar toda a pesquisa mal sucedida de Yutani, de modo que lucrará pelo trabalho dela. Já no subsolo, Wendy continua correndo atrás do irmão, até que o encontra preso num caminhão frigorífico. Um alien fica do lado de fora observando, mas devia ter algum tipo de fobia social, já que conforme os jovens chegam perto, ele sai e sobe no caminhão, evitando assim um confronto direto. Mesmo assim, Wendy crava sua espada na pele do bicho, que abre um buraco com seu sangue de ácido, vira o caminhão e sai correndo. Joe procura sua irmã, mas o alien estava preparado para dar um bote do lado de fora e começa a atacá-lo. Wendy o segura como se estivesse manejando uma cobra peçonhenta. E o plano era prendê-lo numa outra sala, mas a garota acaba ficando presa com o bicho. Joe faz a porta se abrir novamente e percebe que, na verdade, era o bicho que tinha ficado preso com a garota e foi decapitado. Depois da batalha, tanto Andy quanto Joe sucumbem pelos ferimentos. Slightly, que tinha ficado com os ovos, acabou perdendo toda a comoção que aconteceu no laboratório e só fica sabendo quando Smee conta tudo. Um polvo com um olho só, muito feio. Não, eu não acredito que eu perdi isso. Ele também tinha algo incrível pra contar. Um alien de uns 4 metros levou o irmão dela pra lá. Aí ela saiu no modo caçadora assassina e foi atrás dele. Enquanto os moleques crescidos estavam brincando com os ovos, Morrow chega, mas saca rapidinho que eles não são uma ameaça. Vocês são que nem crianças. Não somos crianças! Não somos. Não somos crianças!
e passa a conversar amigavelmente com os dois, até que fala o ter paz, coisas que máquinas não tinham, e isso deixa possesso. Kirsch chega para dar um basta na situação, entra na mente do inimigo e faz com que ele recue tanto a ponto de se jogar do buraco na parede. Na manhã seguinte, a situação foi contida. Morrow tinha sumido, porém o corpo do xenomorfo foi retirado da garagem. Os irmãos foram resgatados e todos voltam para a Terra do Nunca, inclusive os organismos alienígenas que ainda estavam vivos. Boy primeiro vai verificar a Wendy. Ela estava avariada, mas não corria risco de perda total. Depois, ele vai no laboratório das amostras e mete o cabeção bem perto de um ovo. Antes que pudessem livrar o mundo de um trilionário, Kirsch dá um chega pra lá no garoto e explica o risco que aquele organismo representava aos humanos. Tranque tudo. Se não for sintético, ninguém entra nem sai. Morrow, perambulando pelas ruas de Nova Sion, rouba um telefone e entra em contato com a Weyland Yutani. A própria CEO atende e fala pro Cyborg voltar para casa. Porém, ele não segue essa ordem e vai atrás dos espécimes. Essas criaturas são o trabalho de uma vida. Eu vou conseguir elas de volta. Ele tinha falado sobre uma porta de entrada para Prodigy. Essa porta era a mente conturbada de uma criança de 11 anos num corpo adulto. Quando tiveram aquele encontro na nave, ele injetou um receptor na pele de Slyly. Porém agora, ele se faz de coitado e dobra o garoto, até que ele, ingenuamente, aceita ser amigo do Cyborg. Alguns híbridos também estão com seus próprios problemas. Curly está se mordendo de inveja porque a Wendy é a preferida de Boy e Nib está com estresse pós-traumático por causa do Ocelo. Outro que também estava na merda foi Joe. Ele estava passando por uma cirurgia e teve um de seus pulmões trocado por um novo. No laboratório, mais uma cirurgia estava sendo feita, uma cesariana do facehugger. Concomitantemente a esse processo, Wendy parecia ter algum tipo de ligação psíquica com os ovos, e sente o zumbido ficar cada vez mais forte. Kirsch começa a dissecar o bicho e retira o pequeno embrião que ele carregava em seu ventre. Consequentemente, Wendy não aguenta o som estrondoso e desmaia. O pulmão removido de Joe recebe um presente misterioso. Arthur, Sylvia e Kirsch estavam tentando entender sobre o tal zumbido, até que o Boy chega dando um showzinho. Sem cara feia, não é um velório, tudo vale como descoberta e eu tenho colon-terapia em meia hora. Ele já tinha noção dessa ligação com os xenomorfos, mas não liga nem um pouco. Joe, recuperado totalmente da cirurgia, é permitido ir até onde sua irmã estava e, para seu azar, conhece Boy. Como tá o pulmão? Ótimo. Valeu. Você nem imagina o que a gente fez com o antigo. Wendy então conta sua versão sobre o que aconteceu. Naquele dia, ela foi atrás do barulho, e não eram os ovos que a chamaram, mas sim um embrião dentro do facehugger. Quem tava gritando era o bebê. Arthur fala que vão descobrir o motivo dela ouvir esse som e que irão desligá-lo, mas Wendy e Boy protestam. Não. Cada um com seus motivos. Eles descobrem a frequência específica do som e ele pede que o som seja transmitido numa outra frequência mais baixa, uma que seja perceptível aos humanos. Ela faz exatamente isso, como se fosse uma caixa de som. Mesmo querendo que continuasse a todo custo, o CEO concorda em dar um descanso para a garota. Foi realmente uma sequência de eventos bem pesada. O conselheiro até tenta tirar a ideia de estudar os espécimes da mente do garoto, mas ele já tinha decidido que aquele era o mais novo foco da sua empresa, assim jogando os híbridos para escanteio. Meio preocupante imaginar que em 100 anos continuarão procurando a próxima galinha de ovos de ouro, como foi com NFTs, o metaverso e hoje em dia as inteligências artificiais. Mas não dá para dizer que é uma crítica sem embasamento. A vida segue tranquila na base de pesquisa. Wendy e Joe assistem a Era do Gelo. Kirsch faz seus testes. Boy lê Peter Pan na rádio interna da ilha. Slyly conversa com Morrow no lugar mais distante possível. E peraí, isso não era pra acontecer. Mas novamente, o garoto é manipulado pelo Cyborg, que fez uma vozinha toda mansa e forçou uma amizade. Inclusive, ele acaba contando seu nome de humano, de antes da transição. De volta em seu quarto, Kirsch estava esperando. Ele parecia ter noção que algo de errado acontecia e questiona sobre, mas como Slyly literalmente tinha uma ligação direta com seu predador, não foi capaz de responder nada que pudesse ser útil. Começando testes com cobaias vivas, uma ovelhinha é sacrificada quando um Ocelo parasita e toma total controle do corpo. Do mesmo modo que Kirsch observava, ela fazia o mesmo com seus arredores, por se tratar de uma criatura altamente inteligente. Nibs, com seu trauma piorando ainda mais, agora fala que está grávida, mesmo tendo um corpo incompatível com isso. Quando Sylvie pergunta sobre o que houve na nave, ela primeiro fica na defensiva e depois parte para a agressividade. Ela não iria falar sobre o que aconteceu e ponto final. Joe, chamado pelo conselheiro, é bombardeado com perguntas, como se ele acha que a Wendy é a sua irmã Marcy, o que significaria que a transição foi um sucesso, e quando se negou a responder, também recebeu ameaças, e como ele queria se demitir, poderia até ir, porém nunca mais seria capaz de entrar em contato com a Wendy, por ser propriedade da empresa. O pulmão artificial também deveria ser pago em totalidade, ou então pagar com menor custo, manter contato com a irmã e assinar o contrato vitalício com a empresa. No fim, ele aceita o acordo com pitadas de chantagem. Em outro lugar, com outras pessoas, a mesma chantagem é feita. Boy diz a Wendy que se ela não o ajudasse, não poderia ficar junto de seu irmão. Ela aceita e ainda promete. Juro de dedinho.
O terceiro ferrado chantageado, Slightly, volta pro seu cantinho na conversa, e assim que fala que não trairia seus amigos híbridos, Morrow ameaça primeiro a mãe e depois os irmãos do garoto. Infelizmente, quando ele contou seu nome, também abriu a possibilidade de ter a família sequestrada. O novo plano é levar um humano para dentro do laboratório, fazer com que seja infectado por um facehugger e depois disso, levá-lo para fora da ilha. Enquanto eles conversam, Kirsch acompanhava tudo aquilo remotamente e fica sabendo de todos os detalhes. Slightly volta para a base e vê os garotos perdidos se divertindo junto com Joe e fica todo, ai, se minha família não tá aqui, a sua também não pode. O clima fica meio merda e o Andy volta pro laboratório para tentar entender a comunicação das criaturas. Inclusive, canta uma musiquinha pro embrião, que começa a reagir e sai explodindo tudo. Ele já tinha se desenvolvido até a fase Chestburster, e embora inicialmente parecesse ser agressivo, assim que ela se comunica com o bicho, ele se acalma e a permite acariciá-lo. Opa, pera aí um pouquinho. Caso não tenha percebido, agora tem a opção de virar membro do canal. Se você acha os vídeos que fazemos legais e gostaria de apoiar, temos alguns níveis diferentes. E você pode receber benefícios como acesso antecipado a alguns vídeos, versões sem restrições gráficas por causa do teor do assunto, e também ter o seu nome aparecendo na tela como agradecimento. Caso queira e possa se tornar membro, algum dos níveis pode ser perfeito para você. Então fique à vontade para dar uma olhada. Dito isso, vamos voltar pro vídeo. Deixando um pouco de lado a história da Terra do Nunca, vamos ao espaço. 17 dias antes disso tudo, foi quando começou a baderna na nave Maginot. Houve um incêndio numa sala de contenção vazia. Lá também tinha um painel que controlava a navegação e velocidade. A nave, com essa perda, não tinha mais como frear, e era praticamente um míssil indo direto para a Terra. A tripulação sofreu uma baixa logo do capitão, e um outro tripulante também ficou incapacitado, por isso decidi deixá-lo numa câmara criogênica. Morrow levanta a hipótese de ter um sabotador na tripulação. Por ser chefe de segurança da nave, ele vai direto na sala de vigilância em busca da verdade, e descobre que alguém realmente sabotou a sala de contenção e permitiu a fuga dos dois facehuggers. Vira uma investigação de Among Us em live action. Fica perceptível que Morrow não confia em ninguém de verdade, compartilhando apenas o suficiente para conseguir mais respostas. No meio da investigação, o Chestburster rompe o peito do coitado que estava em criostase e também a parede da câmara, ficando à solta pela nave. Machucá-lo não era uma opção. Seu sangue ácido danificaria o casco e despressurizaria a nave. É elétrico, não é letal. Se encontrar, puxa o gatilho até cair no chão. No laboratório, Shibuzo prossegue com seus testes nas criaturas, com um olhar tão vidrado na que estava se alimentando de um ratinho que nem percebe que a outra foi capaz de escapar do confinamento. O Ocelo observa tudo e bate na parede de seu tanque para chamar a atenção, mas não tem jeito. Ela é a cientista mais desligada do mundo. O inseto expele dezenas de larvas na água e tenta se esconder no sanduíche. Rahim chega e se assusta com a cena. Ela também se surpreende e nem percebe que deixou o tanque do Ocelo mal vedado e aproveita para levar sua garrafa infectada. O espécime zoiudo, que não é bobo, consegue fugir e agora tem duas criaturas soltas a bordo. A capitã interina chama o que sobrou da equipe para discutir os próximos passos e conta que existia um traidor entre eles, provavelmente presente naquela mesma mesa. Malachite se entope de molho de pimenta e dá uma golada bem gostosa na garrafa de Shibuzo, ingerindo inúmeras larvas. A reunião acaba e cada um segue seu rumo, sendo cada pessoa lá uma possível malfeitora. Foi você que sabotou a minha nave? Quê? Não. Ótimo. Vem comigo. Morrow continua interrogando seus companheiros e Malachite continua seu trabalho de manutenção, só que sente um leve desconforto no estômago e bota os bofs todos para fora. Ao interrogar Tang, ele conta que não é só porque o computador aponta que a câmera criogênica está ocupada que ela realmente estaria assim o tempo todo. Isso abre um leque de suspeitos ainda maior para Morrow, que volta para o sistema de vigilância em busca de mais informações. Vendo o log de ligações, ele vê que Petrovich era o traidor. Ele tinha entrado em contato com o boy e aceitou sabotar a nave em troca de uma grana pesada e ganhar um corpo novo, para que se tornasse um híbrido. Morrow vai calmamente questionar Petrovich, mas ele não estava em sua câmara. Com o impostor descoberto, ele dá uma parada no laboratório médico e vê a situação de Malachite. As larvas se desenvolveram para carrapatos e estavam sugando seu sangue internamente. Ao tentar remover um dos parasitas, ele solta uma toxina que acaba levando os outros dois tripulantes que estavam na sala. Nesse meio tempo, outra espécime que também tinha se desenvolvido foi o xenomorfo. Ele ataca Tang, que ainda estava na sala onde foi interrogado. Com a situação cada vez pior, Morrow toma controle da nave e esbarra com Petrovich no meio do caminho. Sem saber o que esperava, ele busca refúgio no laboratório de amostras e acaba deixando a porta aberta. Morrow consegue lidar com o traidor, mas já não tinha mais nenhuma possibilidade de reverter essa situação. Zaveri é emboscada pelo alien e perseguida pelos corredores da nave. Ela se esconde numa sala e tenta soldar a porta, só que lá dentro, Shmuel já tinha sido parasitado pelo Ocelo. Morrow chega um pouco depois e vê a mulher desacordada no chão. Antes de poder lidar com o inimigo, ele faz um barulho que atrai o xenomorfo e aí começa uma rinha de criaturas. O mais forte ganha, porém o Ocelo bem que o pega de surpresa quando pula em sua cabeça, servindo como
uma breve distração. Depois disso, é a história que a gente já conhece. Toda a tripulação é ceifada e a nave cai na Terra. Finalizando o flashback, Morrow se encontra com Yutani e conta tudo o que aconteceu desde a queda para CEO e se prepara para uma incursão na ilha de Boy Cavalier. Vamos ter que resolver isso do meu jeito. Pode dar tudo o que ele quiser. Na Terra do Nunca, Wendy acompanha com muito fascínio o desenvolvimento do pequeno xenomorfo. Tentando se comunicar, ela às vezes comete um deslize e deixa o animal agressivo, mas eles se dão mais bem que mal. Nibs passa por uma bateria de testes e, ao menos fisicamente, não há nada de errado com ela. Emocionalmente, é outra história, já que ela acredita piamente estar grávida. E como a gente conserta? Com tempo e também muita terapia. Aaron não aceita esperar e manda resetar a mente da menina para antes do encontro com o Celo e diminuir seus sentimentos e velocidade de processamento. Arthur se nega de praticamente lobotomizar a menina e é demitido. Está demitido. Se ainda estiver na ilha no final do dia, será invasão. Pode levar um tiro. Joe tá bem incomodado com essa pesquisa que o Andy tá conduzindo com o alienígena. Ele acredita que é extremamente perigoso e que não deveria ser feito, já que foram atacados por um deles. Porém, ela ressalta que esse é um outro indivíduo e acredita que seja bonzinho. Os líderes das empresas Prodigy e Weyland Yutani se encontram para uma audiência para resolver a questão do acidente da nave, com um mediador escolhido pelas 5 corporações em controle do planeta, de modo que seja um julgamento justo. Boy, que é culpado pela sabotagem, projeta em Yutani a responsabilidade da queda, citando que poderia ser um ataque planejado. Ela assegura que não é e estão investigando o que aconteceu. Você acha que eu vou deixar você investigar o próprio acidente? Linda, você tá louca. Negociando um acordo para que devolvam os espécimes, eles chegam no valor de 20 milhões de dólares. Porém, Boy diz que as amostras só seriam devolvidas após o período de quarentena, de 6 semanas. Yutani oferece ainda mais, um valor de 50 bilhões de dólares para que o processo seja imediato. Ele até poderia adorar uma graninha, mas estava ainda mais doido pelos organismos e se faz de magnata filantropo. É que não é seguro, entende? Pro planeta. Com o péssimo acordo firmado, a alternativa agora era ignorar essa espera de 6 semanas e seguir o plano de Morrow. O que recomenda? Desestabilizar a instalação e aproveitar o caos. Kirsch se encontra com o Cyborg no elevador e faz uma competição de quem ameaça o outro mais indiretamente, antes de um eventual confronto físico na ilha. Enquanto isso, Sylvia apaga as memórias traumáticas de Nibs. Depois de um tempo, ela acorda e conversa com Andy, que não sabia desse processo e desfaz tudo aquilo em questão de segundos. A gente foi pra cidade, Nibs, e você achou o olho e te deixou com medo. O que tá acontecendo? Eu não lembro de nada. Wendy junta A com B, imagina que fizeram algo com a mente da amiga e vai questionar os cientistas. O tempo limite de Sly estava acabando. Ele fica extremamente tenso sobre isso e acaba destratando o Smee. Ele pede um pouco de tempo para resolver umas paradas e promete jogar com o amigo depois disso. A tal resolvida envolvia pegar o Joe e sacrificá-lo para um ovo. Ele tenta chamar o rapaz da maneira menos suspeita possível. Eu quero te mostrar uma coisa. Mas no meio da tentativa esdrúxula de convencê-lo, um soldado chama um companheiro para uma patrulha pela ilha. Deu ruim pro garoto. Wendy cada vez mais melhora sua pronúncia e aperfeiçoa sua habilidade de comunicação com o xenomorfo. Com Kirsch ainda no continente, ele não poderia alimentar os organismos dessa vez. Então ele passa a tarefa para o estagiário Toodles, que havia se renomeado para Isaac em homenagem ao Isaac Newton. O sintético fala para chamar Curly para ajudá-lo. O garoto assegura que dá conta sozinho, então ele diz especificamente isso. Siga os protocolos à risca. O método científico é um método, não uma caixa de sugestão. Ele segue a bosta nenhuma e faz as coisas com zero cuidado. Enquanto passava os alimentos pela portinha, ele quebra uma delas. Pensando em como poderia piorar a situação, decide abrir a porta de contenção e entrar direto na jaula, fazendo o trabalho de 2 pessoas, sozinho. Quem só tava de olho em tudo era a ovelha, que dá uma cabeçada no vidro, assusta o rapaz e o idiota acaba ficando preso junto com um dos organismos. Isso seria facilmente resolvido se tivesse alguém para auxiliá-lo. O inseto não é capaz de penetrar sua pele, mas nada impedia de cuspir ácido na cara do moleque, que vira Lost Media. Pelo visto, a homenagem ao Newton ficou só no nome mesmo, já que claramente não foi pela inteligência. Chegando no consultório de Sylvia, Wendy questiona o motivo da Nibs não lembrar dos últimos dias. Ela admite que apagou a parte corrompida da mente da menina, só que como era lá atrás, acabou gerando esse efeito cascata. Wendy fica em choque que a cientista seria capaz de tomar uma atitude tão extrema. Você não deu uma escolha pra ela, né? Eu dei o remédio, que nem qualquer médico. Agora, ela não estava apenas em choque, mas também desapontada com o tratamento desumano que os garotos perdidos recebem. Eu não quero mais ser uma pessoa se é isso que as pessoas são. Sylvia até tenta desfazer essa quebra de confiança, porém já era tarde demais e Wendy dá uma invertida absurda nela. Você tem que me dizer o que tá errado para que eu possa te ajudar a consertar. E se o que tá errado é você?
Joe tenta conversar com a única pessoa que imaginava que responderia sua pergunta de maneira sincera. Me diz, a minha irmã tá segura? Aqui. Não dava pra responder diretamente por causa das câmeras, mas Arthur escreve pra manter o pé dali. Passa o código do barco e desativa os localizadores no corpo de Wendy e os outros híbridos. Fazendo isso, ele recebe uma mensagem de erro, dizendo que o localizador de Isaac estava offline. Portanto, ele vai até sua última localização conhecida, o laboratório de contenção. Slyly estava lá na porta, todo choroso por ser incapaz de sacrificar um humano daquele jeito. Porém, Morrow ameaça novamente sua mãe, e como se fosse um milagre, uma vítima fresquinha chega para ser sacrificada. Arthur abre a porta da jaula dos insetos e nem percebe quando Slyly abre a porta dos ovos. Sentindo o perigo, ele tenta fugir, mas o garoto tinha trancado a porta e não abriria, porque sua família tinha sido sequestrada. Eu também tenho família. O facehugger não perde tempo e se agarra ao hospedeiro. Além da ovelha, outro que só observava a situação era Kirsch. O híbrido carrega o corpo de Arthur pelo duto de ventilação e foge dali, deixando os insetos livres no laboratório. Ele se esconde em seu quarto e tem a brilhante ideia de alimentar o hospedeiro, o que fez o facehugger apertar ainda mais seu agarrão. Smee bate na porta e acaba descobrindo tudo. Slyly fala pra ele ficar pianinho ou perderia a família. Com uma parceria firmada, eles carregam Arthur pra fora da base. Kirsch chega e os soldados recapturam os espécimes. Boy vem logo atrás e ambos observam que a ovelha foi responsável pelo ocorrido. Um pouco depois, Wendy também aparece. Já estressada com o que aconteceu com Sylvia, a situação fica ainda pior quando percebe que os garotos não estão seguros naquela ilha, seja mentalmente quanto fisicamente. Ela é barrada quando tenta sair, mas foi só dar um sinalzinho pro seu amigo Alien, que deixou todo mundo se borrando, e ela continua seguindo seu caminho em busca da liberdade. Joe se encontra com Andy e conta que tem um plano para fugir da ilha. Ela aceita, mas só sairá de lá com as outras crianças e vai buscar Nibs. Chegando lá, ela tem uma discussão com Curly, que a culpa pela situação atual. Eles tentaram ajudar e você estragou. A culpa é sua. O garoto gênio não é seu amigo. Ele é nosso dono. Então ela não aceita sair, porém também não irá dedurá-los. Antes de continuar a fuga, Wendy usa seus poderes tecnológicos e abre a jaula do xenomorfo remotamente para causar uma distração. Com Arthur desaparecido, Boy vai até sua esposa e pergunta onde ele estava e por que desligou os rastreadores. Ela obviamente não sabia, então ele vai embora com raiva e diz o seguinte a Kirsch: seja útil. Falha de segurança. Sim, senhor. Seguindo a ordem, ele não apenas faz vista grossa para as ações de Slyly e Smee, como também os direciona para o caminho mais curto para chegarem à praia. Na floresta, o trio Wendy, Joe e Nibs encontra o local onde os corpos originais das crianças foram sepultados. Mais pra frente, tinha uma patrulha, então o grupo segue caminhando para evitá-los. Uma outra patrulha também passa por Slyly e Smee, que se escondem em um arbusto. Quando saem, não encontram Arthur onde o deixaram. O coitado tinha acordado meio sem saber o que estava acontecendo, nem ao menos lembrava o que aconteceu antes de ser atacado. Convencido pelos meninos que tinha sido um vazamento de gás, eles continuam andando até a praia. Enquanto caminhava pela areia, Arthur tem alguns flashes de memória do acontecido e deduz que a situação estava um pouco estranha. Eu não sei o que tá rolando, mas dá pra ver que vocês dois estão com medo. E vocês vão me contar o que tá acontecendo. E eu prometo pra vocês que eu vou ajudar. Com seu discurso no jutsu, ele convence ambos a voltarem para casa, só que era tarde demais e o Chestburster sai correndo para dentro do mato. Sem o Alien, ele segue o caminho até o ponto de encontro apenas com o corpo. Uma equipe de soldados da Weyland-Yutani chega junto com Morrow. Os híbridos são levados como reféns e a equipe adentra na ilha em busca do espécime. Falando em espécime, Boy separou o ocelo das outras amostras e tenta conversar com o parasita. Desenha em sua mão os primeiros números de pi e pede que ele diga mais números. Todas as civilizações avançadas conhecem isso aqui, então quais os próximos 3 números? O espécime responde batendo no chão uma vez, depois 5. E o próximo número? A próxima resposta foi um cagalhão em vez de 9. O bicho estava claramente zoando o rapaz. Como ovelhas são animais não verbais, ele agora quer buscar um hospedeiro humano para ter uma conversa mais complexa com o ocelo. Wendy e seus amigos são encontrados por uma equipe da Weyland-Yutani e ela diz para eles meterem o pé ou ia dar merda. Como eles não aceitaram, ela manda seu amigo extraterrestre para fazer a limpa lá e proteger seus aliados. Com fluência na linguagem xenomórfica, agora o animal está totalmente dócil e segue seus comandos. Por isso ela pede que ele continue os acompanhando, bem de longe, escondido. Invadindo a base, o time de Morrow é emboscado pelas forças da Prodigy, que captura o ciborgue e também já tinham pego o Chestburster anteriormente. Nas docas, os ex-companheiros de Joe emboscam o trio. Nibs teve seu amigo Sr. Moranguete jogado para fora do barco, o que a leva a arrancar a mandíbula do cara de um jeito bem merecido. Ela e Wendy começam a lutar contra os soldados, até que o Alien estava sendo chamado, mas Joe clama para que ela não faça isso. Nibs estava quase arrancando outra mandíbula, mas aí o estraga-prazeres do Joe dá um choque na coitada, que cai durinha no chão. A recompensa dessa escolha infeliz? O soldado grita com ele, sua irmã grita com ele com ódio descomunal e todos são capturados.
O alien gerado por inseminação artificial e amigo de Wendy continua na floresta da ilha. Inclusive, quando Sylvia vai visitar o túmulo das crianças, ele aparece e quase ajuda a reencontrar seu marido no pós-vida. Porém, os soldados da Prodigy o atiram. A ilha está completamente isolada, sem comunicação subaquática porque os cabos foram cortados pelo ciborgue e por satélite, pois a Weyland-Yutani estava bloqueando o sinal. Os 5 garotos perdidos estão presos numa cela de contenção, mas sabe-se lá se ela resistiria a uma possível tentativa de fuga. Com o número de soldados diminuindo rapidamente, Kirsch recomenda que todo mundo que conseguiu sobreviver até então seja evacuado. Boy volta com a ideia de conversar com Ocello. Eu queria ouvir a sua voz, saber das coisas que você viu. Na cela, os híbridos conversam e quando Wendy diz que eles não podem mais ser crianças e também não os deixam serem adultos, Nibs responde que são fantasmas. Isso acende uma fagulhinha de ideia na mente da líder, que convida seus amigos para uma revolução. Esse tempo todo, nós tivemos medo. Mas eles que deviam ter medo da gente. Wendy chama mais uma vez pelo xenomorfo e lentamente as câmeras de segurança são desligadas, uma após a outra. Além disso, ela derruba as comunicações entre Kirsch e Boy. Com mente vazia é a oficina do diabo, o CEO decide que vai sim dar um hospedeiro humano pro Ocello e manda seu segurança buscar Aaron. Wendy, a fantasma hacker, se aposta do computador de Sylvia e passa as entrevistas das crianças. Isso seria apenas o começo. Ela também hackeia o tablet, toca os vídeos em loop e a cientista fica cheia de culpa. Wendy também observa seu irmão Joe, que estava preso em outra cela junto com o ciborgue Morrow. Ela tá bem brava com o que ele fez no barco. Porém, com a ajuda de Smith falar que é um deles, ela se lembra das cartinhas que escrevia com muito carinho e decide ajudar os dois. Morrow foge e espanca o guarda, mas aí Joe tenta dar uma de Superman e diz que quer salvar todos que conseguir. Então é melhor salvar as crianças porque eu vou botar fogo nesse lugar todinho. O primeiro alvo que ele vai atrás é Kirsch, mas parece que o androide tinha um olho no rabo porque ele revida e eles começam uma luta corporal. O ciborgue acaba tomando a vantagem, só que no meio da briga, um tiro foi disparado bem numa das jaulas, e quando o espécime quebra o vidro para fugir, Kirsch consegue imobilizá-lo e por fim, desmaiá-lo. A última peça para se encaixar nesse quebra-cabeça era o xenomorfo, que atende o chamado de Wendy e entra pelo esgoto. Boy chega lá todo pomposo, afinal, os híbridos estão trancafiados numa jaula, e pergunta se gostariam de ouvir uma história. E qual é a história? Ignorando que tá em desvantagem, ele conta sua história de vida e blá blá blá. Seu pai era um bêbado, e para se proteger, o garoto gênio construiu seu primeiro sintético com 6 anos, que deu cabo nele. A partir desse dia, o garoto comandava tudo por trás dos panos, enquanto o androide fingia ser o verdadeiro encarregado. Achando que tinha algum tipo de controle nessa situação, Boy descobre rapidinho que ele não era nada além de um fracote patético. Corre! Wendy delega um alvo para cada um dos híbridos, exceto uma pessoa. Ninguém toca no meu irmão. Mal sabia ela que Aaron já tinha encontrado Joe e o chama para ter uma conversinha muito interessante com o Boy. Por aqui. Vai gostar do que ele tem a dizer. Joe chega no escritório, porém não havia nenhum sinal do rapaz por ali. Tinha apenas uma ovelha o observando. O Ocello tenta se juntar ao seu novo hospedeiro, porém Wendy chega e enxota o bicho para longe. Ouvindo a comoção, Aaron entra e consegue jogá-la para longe. Ele era o primeiro sintético construído por Boy, e agora faz total sentido seu sobrenome ser Eins, que significa em alemão. Por estar conectado à rede, isso permite que Wendy o controle. Quem manda agora sou eu. Você não vai nos machucar mais. Com o androide travado, o Ocello viu a desvantagem e fugiu. Wendy e Joe discutem feio sobre o que aconteceu no barco. Ela entra numa espiral de crise existencial e não sabe que tipo de coisa ou nem a menos quem é. Depois de uma lacrada pesada do irmão, Não fala que é complicado. É o que pessoas incapazes dizem pra justificar as coisas. E eu não sou incapaz. Eles vão embora dali. Boy anuncia a seus funcionários que daria $1 milhão ao primeiro que o achasse. O que ele não esperava é que seria encontrado por alguém que não era seu subordinado. Que nem humano era, aliás. Achando que ainda estava em alguma posição de receber empatia, Boy pede que seja levantado do chão, mas só recebe a ajuda de Joe em forma de chute para tirar uma soneca. Ele acorda numa cela, junto de Kirsch, Sylvia, Aaron e Morrow. Wendy triunfantemente chega e diz que, embora fascinado pelo conto de Peter Pan e achar que era ele, Boy nunca foi um garoto. Ele sempre foi um homem. Um homem raivoso e mesquinho, que decidiu detestar todo mundo, que nem o seu papai. Com todos que os fizeram mal enjaulados, os híbridos agora têm total controle da ilha e ainda contava com a proteção de um xenomorfo adulto e ainda se desenvolvendo. Fora da base, o Ocello vai atrás do único humano que trabalhava na ilha, que era minimamente decente, e toma para si o corpo de Arthur. Um pouco além da praia, Yutani estava chegando com suas tropas, mas isso é um problema para Wendy do futuro resolver. Por enquanto, ela pode aproveitar o breve momento de paz.
E é isso, as 7 horas da série condensada em um só vídeo. No geral, eu curti bastante. As adições de novos espécimes pra lore da franquia foram muito bem-vindas, e com certeza, o mais interessante foi o Ocello. Espero muito que a série seja renovada para uma segunda temporada, e acho até que animo a fazer uma review dela, e não fique só nesse resumo, caso vocês também topem. Já adianto que algumas escolhas que tiveram na hora de escrever o roteiro foram no mínimo preocupantes, e tenho algo a falar sobre. Mas deixando o Alien um pouco de lado, o que é certo de aparecer aqui no canal é um vídeo sobre todos os filmes de Predador também. Já que tô animado pro filme novo, nada mais justo que tratar as duas franquias de forma igual. Muito obrigado se assistiu até aqui, deixa um like se gostou e se inscreva para não perder o de Predador quando sair. E te vejo no próximo vídeo.